Antes de passar a palavra às senhoras e senhores convidados, quero fazer algumas considerações iniciais sobre o tema. Em 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas ratificou a necessidade de povos de todo o mundo se unirem em prol da implementação de sociedade inclusiva pelo planeta até o ano de 2010. O Brasil, signatário desse princípio, vem promovendo mudança nos setores sociais com o objetivo de potencializar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na educação, no esporte e no lazer. Enfim, nos bens socialmente construídos. A política educacional brasileira vem também atravessando transformações no sentido de promover a inclusão de pessoas com deficiência. O tema ainda não foi pacificado entre educadores militantes em direitos humanos e políticos. A discussão sobre o Plano Nacional de Educação, PNE, para o decênio 2014-2023, envolveu o Congresso Nacional na polêmica em torno da inclusão de pessoas com deficiência na escola regular. O PNE está atualmente em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Ele tem 20 metas e a meta 4 estabelece a universalização do acesso à educação básica para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O texto em debate na Comissão de Educação é o substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, que não só prevê a inclusão de alunos com deficiência em classes comuns, mas também garante a oferta de atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Em audiência pública sobre o PNE, nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em agosto passado, representantes da APAE defenderam a possibilidade de a escola especial continuar a oferecer tanto o ensino regular quanto o atendimento educacional especializado. Por outro lado, o Fórum Nacional de Educação Inclusiva havia se manifestado a favor do texto proposto originalmente pelo governo para o PNE. Lá ficava estabelecido o atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino, ou seja, a integração dos alunos com deficiência exclusivamente em classes comuns do ensino regular. Pretendemos discutir alguns aspectos relacionados à problemática da inclusão educacional no ensino de alunos com deficiência e mostrar a forma pela qual esse assunto tem sido tratado no contexto social e a nível de políticas públicas do Estado brasileiro. Como já disse, existem concepções distintas de inclusão, mas todas elas convergem para o reconhecimento do direito à escolarização das pessoas com deficiência, seja no ensino regular, seja no ensino especial. Esta audiência tem, por propósito, oportunizar o debate e a reflexão sobre a realidade das pessoas com deficiência enquanto estudantes. Temos avanço na legislação, na implementação de novas tecnologias e na melhoria da acessibilidade. Entretanto, não ignoramos as sinalizações de que estas ações precisam ser aperfeiçoadas. É por isso que estamos realizando esta audiência com os nossos convidados. Então, agora, passamos a ouvir os nossos convidados para que nos deem subsídios para enriquecer esse debate e que nós possamos, aqui no Senado, tomar a melhor decisão. E eu convido para fazer uso da palavra por 15 minutos, com uma ligeira tolerância, né? Não há, digamos, não é tão rígido, mas não é a capacidade de síntese todos nós desenvolvemos, menos os políticos, é claro, né? Porque
É sempre um risco colocar um microfone na... Ainda bem que eu tenho uma... Eu venho de... Eu não tenho, assim, uma carreira legislativa, né? Eu sou mais executivo, então eu falo um pouco menos. Então, eu gostaria de passar a palavra à senhora Martínia Clarete Dutra dos Santos. Vamos ver. Está ligado aqui ou não? É só apertar aqui, fica verdinho. Bom dia a todas e a todos. Eu quero, em nome do Ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, e da Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, professora Macaé Evaristo, né, agradecer, senador, né, por uma vez mais termos a oportunidade de debatermos aqui, nesta casa, o tema do direito da pessoa com deficiência à educação e, sobretudo, oportunizarmos também a possibilidade de prestarmos conta de todo o processo, né, de formulação e implementação de política pública apoiada pelo governo federal nos sistemas públicos de ensino, tendo em vista a promoção das condições de pleno acesso, participação e aprendizagem das pessoas com deficiência. Então, por isso, eu quero cumprimentá-lo, senador, cumprimentá-la, Cláudia, é uma alegria imensa tê-la constituindo essa mesa, enriquecendo esse debate, em nome do Fórum Nacional de Educação Inclusiva. E ao senhor Carlos, quero cumprimentá-lo em nome de todos os pais e mães de pessoas com deficiência, que certamente acredita na capacidade, na possibilidade do crescimento e do pleno desenvolvimento com base na eliminação de barreira, né? Tenho certeza que fazer um Brasil melhor é colocar o nosso conhecimento à disposição, a serviço de toda a população. Então, por isso, o Livox hoje é um invento, é uma inovação que partiu de uma realidade muito próxima, mas que pode ser e deve ser compartilhada com todas as pessoas do Brasil e do mundo, né? Então, por isso, também, em nome do MEC, quero parabenizá-lo, né, pela iniciativa e, principalmente, pela disponibilidade de anunciar e disponibilizar o evento, né? Então, cumprimentar aqui os presentes e, nesse tempo de intervenção inicial, né, eu quero considerar que falar sobre o direito da pessoa com deficiência à educação é, sem dúvida nenhuma, para nós, sempre no Brasil, um motivo de debate amplo. Por quê? Porque, historicamente, nós vivemos um processo de exclusão extrema da população com deficiência no país. E esse processo de exclusão se deu pelo histórico de higienização e eugenia que o sistema de ensino vivenciou quando a educação no Brasil, anteriormente à Constituição de 1988, não era um direito universal, um direito de todas as pessoas, e sim era um privilégio de alguns grupos, parcos grupos da sociedade. Então, por essa razão, as pessoas que não atendiam ao padrão previamente estabelecido eram expurgadas desse sistema que já atendia poucos e pretendia atender muito menos. Se hoje nós avançamos no ordenamento jurídico do nosso país
e temos o direito à educação como um direito inalienável para todas as pessoas, é importante nós perguntarmos como esse direito se efetiva. E é esse o grande debate. Então, o Brasil ratificou todos os tratados internacionais de direitos humanos e, especificamente, sobre o direito da pessoa com deficiência. E em todos esses tratados, quer sejam eles no âmbito da OEA, da ONU ou da ONU, né, restritamente aqui falando da educação, porque aí depois nós vamos ter OIT e outros organismos internacionais que tratam de outras políticas setoriais, nós temos ali expressamente que a efetivação do direito da pessoa com deficiência à educação se dá em um sistema educacional inclusivo. E como esse sistema se define? Se define expressamente, né, sendo constituído em ambientes comuns entre pessoas com e sem deficiência. Porque toda vez que agrupamos pessoas com base na sua condição física, sensorial e intelectual, praticamos a segregação. E é nesse ponto que nós entramos no tema específico dessa mesa. Combater o preconceito e a discriminação é, antes de mais nada, reconhecer a sua existência. Ao reconhecer a sua existência, devemos ter mecanismos de enfrentamento. O principal mecanismo de enfrentamento do preconceito e da discriminação é o pleno acesso, a plena oportunidade, a valorização da diferença e o atendimento das especificidades humanas. Então, se para a população negra, para a população LGBT, para nós mulheres, nós enfrentamos a discriminação ampliando o nosso acesso e a nossa participação em todos os setores da sociedade, para as pessoas com deficiência, medida análoga tem se demonstrado amplamente efetiva. Então, quanto mais nós, pessoas com deficiência, ocupamos as escolas, o mundo do trabalho, os espaços de decisão, o parlamento, o executivo, o judiciário, tanto mais combatemos o preconceito e a discriminação. Por essa razão, o direito à educação é base, né? É por meio do exercício desse direito, desde que nascemos, é que nos constituímos como cidadãos e cidadãs de direito pleno e protagonistas do nosso tempo e da nossa história. Então, para concluir, eu queria mostrar rapidamente, né, as principais políticas públicas hoje formuladas nacionalmente em parceria com os sistemas públicos de ensino, no âmbito municipal, estadual e do Distrito Federal, porque no Brasil a educação é organizada, implementada a partir de um sistema, né, de colaboração, portanto, não é centralizado no governo federal, não é isso? Então, por isso, nós temos que ter os 3 entes federados em sintonia, atendendo ao disposto legal e criando as condições devidas. Por isso, o Ministério da Educação, né, cofinancia esse processo. Então, existe no âmbito do município, do Estado e do DF, um recurso próprio a ser investido. Só que no âmbito nacional há um complemento e uma redistribuição por meio do Fundeb, do PAR, do PDDE, do PNAE, que são siglas que significam o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica e dos Profissionais do Magistério, o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que prevê um planejamento de cada Secretaria de Educação, apontando as suas demandas para um complemento e apoio técnico e financeiro do MEC, o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, e depois o
Programa Nacional da Alimentação Escolar, o Programa Nacional do Transporte Escolar, o Programa Nacional do Livro Didático. Então, são ações amplas que chegam na escola com o objetivo de promover a acessibilidade. E, ao promover a acessibilidade, combater o preconceito e a discriminação, promovendo o acesso e a plena participação e, consequentemente, favorecendo a aprendizagem. Então, por que essas ações são tão importantes? Porque trazem hoje para a escola um conjunto de recursos e serviços que antes não se tinha. E, por essa razão, se dizia que a escola não tinha condição de atendimento. Ora, se a escola não tem condição de atender, nós devemos, então, expurgar as pessoas dela, deixar as pessoas em casa, institucionalizar essas pessoas, apartar essas pessoas? Não, nós temos que criar essas condições. Então, para isso, hoje, o MEC tem, por exemplo, vamos ver se vai funcionar aqui o slide, para mostrar para vocês ali. Funciona? Aí. Bom, então a gente tem um gráfico ali que demonstra, viu, Carlos, quantas escolas hoje receberam um conjunto de recursos de tecnologia assistiva, né? Então, o que é isso? São equipamentos que vão desde uma máquina de escrever em braille, um scanner com voz, um acionador acessível, um teclado ampliado com colmeia, né? Nós temos ali software de comunicação alternativa, computador com uma série de hardware e softwares livres, né? Free, para interfaces de acessibilidade, né? Nós temos, então, um conjunto de cerca de 50 itens de tecnologia assistiva que hoje estão disponíveis, completamente entregues, em 28.500 escolas. Estamos em processo de entrega, né, de mais 13.500. Então, até o ano que vem, de acordo com o cronograma dos contratos firmados com os fornecedores, nós vamos ter 42 mil escolas com esses recursos. Então, o que eu quero aqui acentuar? Que todas as inovações hoje existentes no Brasil e no mundo, aplicáveis à educação, com uso pedagógico, são muito bem-vindas para todas as escolas públicas brasileiras e nós podemos disponibilizar. Então, Carlos, eu conheço o Livox, sei que é uma interface importante de comunicação alternativa e, se for disponibilizado gratuitamente, nós podemos inserir nas salas. Se for software proprietário, tem que participar de licitação. E é por isso que, anualmente, o Ministério da Educação realiza registros nacionais de preço para que nós tenhamos a possibilidade de abrir para todo o Brasil o sistema público de ensino, tanto da educação básica quanto da educação superior, a possibilidade de adquirir algum recurso, né, cuja funcionalidade, especificidade não esteja contemplada num software ou num hardware livre ou free, e para que não deixe de atender cada vez melhor o nosso estudante. Por quê? Porque cada estudante é um. Então, nós não temos foco na deficiência. Para o cego é isso, não. Nós temos o foco em cada pessoa. Então, cada estudante tem que ter o seu estudo de caso na escola. E, a partir daí, o professor do atendimento educacional especializado vai indicar um ou mais recursos de acessibilidade ou serviços de apoio necessários para atender a especificidade educacional daquela pessoa. Então, quem é multifuncional? É o recurso, né? Um recurso pode servir para várias pessoas, tá certo? Então, por isso, essa ação é tão importante e é demandada pelo sistema de ensino. Então, não é o Ministério da Educação que impõe uma ação, um apoio. Não, disponibiliza lá no planejamento que o gestor vai fazer, que é o plano de ações articuladas, e parte do sistema de ensino a apresentação dessa demanda. Aí vamos para o próximo. Passou? Tá bom. Então,
Escola acessível é uma outra ação estruturante, né? Nós sabemos que a rede de educação pública brasileira é formada por grande parte de prédios sem acessibilidade. E um dos requisitos elementares para permitir o acesso à participação com autonomia e independência das pessoas com deficiência são as condições de acessibilidade arquitetônica. Por essa razão, cabe ao município, ao Estado e ao DF investir em parte do seu orçamento próprio para a adequação dos prédios antigos e para o cumprimento rigoroso da legislação atual, que é não permitir que nenhum prédio novo seja entregue sem acessibilidade, mas, por outro lado, o Ministério da Educação formulou um apoio específico por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, Escola Acessível, que é um complemento. Então, a escola recebe, esse recurso vai diretamente para a escola em dinheiro. Então, a escola recebe o PDD geral para o seu custeio, água, luz, material de consumo, etc. E recebe um PDD específico para investir na adequação arquitetônica. Pequenos ajustes que ela precisa fazer, é um alargamento de porta, é uma rampa, é um piso tátil, é uma sinalização, etc. Para quem vai esse recurso? Para a escola que tem matrícula de estudante com deficiência e implantou sala de recursos multifuncionais. E, seguramente, essa escola já recebe, nesse kit de investimentos, vagas para a formação continuada dos professores na rede nacional. Por quê? Porque nós sabemos que enfrentar o preconceito e a discriminação também pressupõe mudança de mentalidade, de concepção pessoal e profissional, da gestão, da instituição, como ela é formada por pessoas. Então, se as pessoas não alteram a sua mentalidade, seguramente impõem dificuldades adicionais. Então, por isso, a formação continuada é uma necessidade premente, urgente, né? E aí eu já vou concluindo. Então, o próximo slide, apareceu? Apareceu. Aqui a gente já tem um demonstrativo do quanto esse acesso vem crescendo. Eu começo apresentando o acesso dos mais pobres, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, com deficiência, são beneficiárias do benefício da prestação continuada e não estavam em escola nenhuma, não estavam no sistema segregado e nem no sistema inclusivo. Estavam completamente à margem do processo. Então, essa é uma ação interministerial, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Saúde e Secretaria de Direitos Humanos, feita em parceria com essas 4 áreas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que aderem formalmente por meio dos seus governadores e prefeitos, e se comprometem com a busca ativa, visitas domiciliares, aplicação de pesquisa para identificar as barreiras, porque esta pessoa com deficiência em idades de 0 a 18 anos não está na escola. E passa a implementar as condições para derrubar essas barreiras, que muitas vezes são barreiras na saúde, porque não tem acesso a uma órtese, a uma prótese, a um tratamento. Outras vezes são barreiras porque não tem transporte, ou não tem condições de acessibilidade na escola. Então, por meio dessa pesquisa domiciliar, essas barreiras são identificadas. Por isso, minha gente, a linha sobe. Então, em 2007, nós tínhamos 21% dessa população beneficiária do BPC entre 0 e 18 anos na escola. 2012, esse percentual subiu para praticamente 70%. Então, chegamos a 330 mil, praticamente, né? 329, 801. Então, esse é o resultado de um esforço comum. Esse é o enfrentamento à discriminação, efetivamente. E nós temos uma estimativa de que até 2014 temos que atingir 378 mil matrículas, porque isso significaria universalizar o acesso na idade escolar obrigatória. Aí, para finalizar, né?
vamos falar aqui do acesso à educação básica, não é isso? De modo geral. Então, esse dado, esse indicador, nos revela dois aspectos importantíssimos. Primeiro, o Brasil vem atuando firmemente para cumprir o artigo 24 da Convenção da ONU, que é garantir o acesso na escola comum, que sai de 13% em 98, primeiro censo escolar, para 76% em 2012, atingindo ali mais de 820 mil matrículas. Agora, é um outro revelador também, há um outro aspecto revelado, o grande desafio, porque nós temos que atender e atender bem. Por isso a dupla matrícula foi instituída, né, no Fundeb. Então, hoje, o sistema de ensino que tem uma matrícula de estudante com deficiência em classe comum recebe o Fundeb maior, com fator de ponderação de, no mínimo, 1,20, podendo chegar a 1,30 se for de tempo integral, ensino médio inovador, etc., e dobrada. E o que significa esse dobrado? Que o AEE, que é o atendimento educacional especializado feito no turno contrário, deve ser feito tanto na própria escola, quanto com o apoio de uma instituição conveniada. Então, aí, a política pública aponta o lugar das instituições que historicamente segregaram para participarem e apoiarem o processo de inclusão. Assim, nós construímos firmemente um caminho profícuo e seguro. Não é disputando o cliente, é construindo oportunidades e efetivando direitos. E aí, para terminar, passou? Mostro o gráfico da educação superior. Então, se nós temos uma educação básica comprometida, com fluxo escolar, com participação e aprendizagem, as pessoas com deficiência, senador, estão indo para a educação superior. Olha lá, em 2003, né, o primeiro censo da educação superior, nós não tínhamos nem 5 mil. Passamos, estamos quase com 28 mil, em 2012. Né? É pouco? É muito pouco, só que é um crescimento vertiginoso, mais de 300%. Né? Então, eu encerro por aqui colocando e reafirmando. O sistema de ensino, hoje no Brasil, tem consciência do seu dever, de que temos que melhorar as condições. E nós queremos que o Judiciário, o Executivo e o Legislativo apoiem a sociedade brasileira para que nós ampliemos cada vez mais as condições de atendimento de excelência para todas as pessoas. E é assim que nós vamos ter um Brasil para todos e para todas. Muito obrigada.